Fala, galerinha do sexto ano. E aí, meu povo? Vamos começar agora, certo? Conteúdo de matemática de vocês, da unidade 5, capítulo 1, estatística e probabilidade. Meu povo, é o seguinte: esse assunto de vocês, tabelas e gráficos, certo? É um assunto bem simples, tranquilo de se trabalhar. Agora é o seguinte, tem que haver sempre uma boa leitura e uma boa interpretação. Cláudio, vai ter cálculo? Vai. Só que os cálculos são simples de se resolverem, tá bom? Vamos lá para as definições. Olha só o básico. Segue aí, tabelas, certo? Primeiro vamos ter que diferenciar tabela e gráfico. Tabelas. Só tem um único tipo de tabela. Esse modelo de grade que nós já conhecemos. Olha só aqui, Tabelas são formas de organizar os dados em linhas e em colunas, resumindo sempre as informações. Vou trabalhar com um exemplo básico com vocês, As linhas, certo? Sempre vão estar no modelo da horizontal, Show? E as tuas colunas, sempre serão as verticais, tá bom? Cada espaçozinho desse aqui, esse azul mais escuro, esse cinza, esse meio esbranquiçado, esses daqui são chamados de células. Glauber, célula Por que é célula? Porque é nesses espaços que nós iremos colocar as informações da tua pesquisa. Tipo, se eu fosse fazer uma pesquisa com cada aluno do sexto ano, eu iria pesquisar o quê? Eu iria pesquisar, vamos pegar aqui um exemplo, idade, certo? E altura. Eu iria colocar aqui, na primeira coluna, certo? O nome do aluno. Aqui colocaria a idade e aqui colocaria a altura. Nessa primeira coluna, o nome de cada um, aqui a idade e aqui a altura. Beleza? Tá entendido? Vamos em frente. Olha só, as colunas, como eu disse para vocês, estarão sempre dispostas, ou seja, sempre colocadas na vertical, certo? Lembra, vertical, em pé. Show? E as linhas sempre estarão dispostas, ou seja, sempre colocadas nas horizontais, Lembra da linha da redação? Quando tu vai escrever a redação, tu escreve ela em linha. Show? E presta atenção, toda tabela tem elemento. Glauber, eu preciso saber esses elementos? Tem. Tá bom? Glauber, eu tenho que saber por quê? Porque é através desses elementos que você vai formar a tua resposta. Vai ficar mais fácil saber aonde está a tua resposta. Às vezes uma tabela, nem sempre ela vai servir como toda para uma resposta. Às vezes eu vou precisar só de uma linha, de uma coluna, ou somente de uma cédula. Beleza? Olha só o exemplo aqui, Elementos de uma tabela. Essa tabela aqui está no livro de vocês. Olha só. Toda tabela tem título, tem cabeçalho, corpo e uma fonte. Pessoal, fonte, presta atenção, é de extrema importância, tá bom? Glauber, eu chego já nesse ponto para por que a fonte ela é importante. Olha só, o título sempre vai estar na tua primeira linha, beleza? E vai estar sempre escrito dentro de uma célula. Olha só aqui, qual é o meu título? Faixa etária dos alunos do colégio. Beleza? Isso aqui está no livro de vocês. Aqui eu tenho umas turmas. Sexto ano A, sexto B, sétimo A, oitavo A e nono A. E aqui eu tenho as idades, 10 e 11 anos, 11 e 12 anos, 13 anos, 14 anos. O cabeçalho, ou seja, é o que eu vou preencher. Lembra do cabeçalho da tua prova. O que é o cabeçalho da tua prova? Tu vai botar lá o fiscal de sala, o teu nome, o teu número, ou seja, o que eu vou preencher, tá bom? E o corpo é o que vai estar na tua tabela. Todos os valores, quem foi pesquisado, quem que não foi. E a fonte. Pessoal, a fonte, ela vai indicar o local de onde foram retirados os dados. Toda vez que você for pegar qualquer pesquisa, fazer qualquer trabalho em relação à tabela ou em relação ao gráfico,
pegue uma fonte confiável, tá bom? Olha só o exemplo aqui, ó, fonte de um colégio, certo? Essa fonte, essa imagem aqui foi retirada do livro de vocês, do LV2. Quem não foi pegar ainda no colégio, vá até o colégio e pegue o seu material, tá bom? Vamos lá, ó. Por que que a fonte ela é de total importância? Pelo simples fato, pessoal, de hoje em dia, certo? Tá na moda um negócio chamado fake news, tá bom? Fake news, infelizmente, ninguém sabe até que ponto aquela tua notícia pode ser verdade ou pode ser mentira. E isso é a mesma coisa através de uma tabela, tá bom? Eu posso muito bem pegar uma tabela, vou citar um exemplo básico aqui para vocês. O que está acontecendo hoje no nosso mundo, certo? Sobre o coronavírus. Se uma pessoa de má fé pegar uma tabela de algum estado, de algum país, certo? Uma foto qualquer que seja, e modificar, certo? Ele vai estar usando a má fé, tá bom? Então, assim, ó, cuidado. Sempre observe a fonte de onde está sendo retirada, tá bom? Olha só, tabela é totalmente diferente de gráfico, porque a tua tabela ela vai estar montadinha, vai ter sempre as tuas linhas na vertical, na horizontal e tem células, cada espaço. Já os gráficos, pessoal, nós temos vários tipos de gráficos. Vamos trabalhar gráficos na outra aula com vocês, tá bom? Gráficos, definição, olha só, são maneiras de representar visualmente diversas informações e na maioria das vezes envolvem dados numéricos e estão sempre relacionando grandezas. Nos teus exemplos de vocês que eu iria fazer uma pesquisa em relação ao 6º ano, show? Pegando dados de vocês, como por exemplo, altura e idade, pronto. Essa minha pesquisa, eu organizo ela em números. Eu vou saber quantos alunos no 6º ano têm 10 anos, quantos alunos do 6º ano têm 11 anos, quantos alunos do 6º ano têm 12 anos, e assim por diante. E daí, aí eu começo a juntar os valores, ou seja, eu só consigo trabalhar, fazer um gráfico de uma maneira um pouco mais simples se eu conseguir jogar os dados dentro de uma tabela, tá bom? Na nossa segunda aula, eu vou trabalhar com vocês os gráficos, tipos de gráfico, leitura de gráfico, tá bom? Então, ó, olha um exemplozinho de gráfico que eu tenho aqui, ó. Esse exemplo, olha só, quanto tempo vai levar para o plástico desaparecer? Lembra, o plástico é um dos materiais que mais poluem o meio ambiente. Aí nós temos aqui, ó, esse gráfico é um gráfico de barra, tá bom? Por quê? Porque o formato dele, ó, é em retângulos, certo? Eu tenho aqui umas barras, aí eu tenho, olha só, os valores na vertical, que é o tempo estimado de decomposição, ou seja, quanto tempo o meu material que está aqui no gráfico, ele vai demorar para se decompor, para sumir, tá bom? Na natureza. E aqui embaixo, olha só, eu tenho o tipo de material pesquisado: copo de isopor, lata de alumínio, uma fralda, uma garrafa e a linha de pesca, tá bom? Olha só, bem embaixo tem, ó, fonte, aí tem dizendo de onde foi retirada a fonte. Ela não está muito legível devido à imagem, tá bom? Mas aqui, ó, foi da NCAA, ou seja, é uma organização, tá bom? Pessoal, ó, olha só como é de importância os valores no gráfico. Aqui eu tenho linha de pesca. Aí, como é que eu vou fazer a leitura? Ó, fazendo a linha daqui para cá, ó. Ou seja, 600, ou seja, a linha de pesca, ela demora 600 anos para se decompor. Olha só um exemplo básico, uma lata de alumínio, ó, bem aqui, ó, 300. Um copo descartável, 50 anos. Ó, tanto a fralda quanto a garrafa PET,
são 450 anos. Então, ó, vamos diminuir, tá bom, a poluição, cuidado com o material que é descartado, beleza? Então, vocês vão observar que a matéria da gente do segundo bimestre, gráficos e tabelas, é bem simples, tá bom? A gente não vai precisar fazer cálculos gigantes, nem vamos resolver expressões numéricas. Basicamente, leitura e interpretação, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima aula, viu? Beijos.